amados, tudo bem? Vamos abrir no livro de Isaías, no capítulo 55. Nós vamos ler o versículo 8 e 9. Sejam bem-vindos ao último estudo bíblico do ano de 2024. E o tema do nosso estudo hoje é Vivendo a Perspectiva de Deus. Amém? Vivendo a Perspectiva de Deus. Isaías 55, versículo 8 e 9. Diz a palavra de Deus: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ele está dizendo que a perspectiva nossa não é igual a dele, nós temos uma perspectiva diferente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós vamos levar esse texto para o nosso coração hoje à noite, mediante a palavra que Deus vai ministrar, e nós vamos pedir que o Senhor traga essa revelação para nós. Queria que você orasse por você nesse momento, você pedisse que o Senhor trouxesse essa palavra para o seu espírito. Pai, obrigado. O privilégio de estarmos em Tua casa, ao redor da Tua palavra, pelos anjos do Senhor que estão aqui para me ajudarem a ministrar. Eu celebro eles agora, o ministério deles. Celebro os Teus filhos que chegaram ao culto hoje, os que vão assistir em casa. Obrigado, Deus, pelo último culto de estudo bíblico desse ano, pois o Senhor nos proveu um ano inteiro de estudo da Tua palavra, e eu quero celebrar a Tua bênção sobre nós. Alguém diz comigo: eu recebo essa palavra no meu espírito. Eu repreendo agora, eu declaro o domínio de Jesus sobre este lugar, eu declaro esse lugar dominado pela autoridade do Senhor Jesus. Eu declaro que os anjos do Senhor têm o poder de controlar esse ambiente. Derrama o sangue de Jesus sobre a cabeça do pregador e dos que vão ouvir a palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero começar dizendo que todos nós, amados, temos uma perspectiva, tá? E a perspectiva é o seu ponto de vista. Podíamos até chamar de o nosso achismo, aquilo que a gente acha, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e todo mundo acha alguma coisa. Porque é impossível que uma pessoa não tenha uma perspectiva sobre as coisas. É impossível. Até uma criança tem uma perspectiva. Ela tem uma opinião sobre as coisas. Então, eu queria começar dizendo que a perspectiva é isso, é o ponto de vista que a gente tem. É a forma que a gente analisa e que a gente interpreta as coisas. Uma vez que cada pessoa tem um cérebro, e Deus fez a gente com um cérebro e com percepções, esse cérebro, ele sempre vai ajuntar essas percepções que estão ao nosso redor e formar a nossa perspectiva. Olha, eu quero que você pense no texto que eu li essa noite, porque Deus está dizendo assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A minha perspectiva não é a de vocês, mas vocês já têm uma. Vocês já têm uma perspectiva, mas eu tenho outra. E não é só isso, assim como o céu é mais alto que a terra, assim é diferente a nossa perspectiva. Assim são os meus pensamentos mais altos. Assim é o meu raciocínio, é a minha interpretação das coisas mais alta que os vossos pensamentos. Falo para você, a questão não é se você tem ou não uma perspectiva, a questão é se você tem a perspectiva de Deus sobre o assunto, sobre a situação. Eu queria perguntar já de início aqui, quanto você acha realmente que vale a nossa perspectiva? Gerada em nossas próprias percepções. Gerada com as informações enganosas e incompletas que nós temos. Misturadas com os nossos preconceitos.
misturada com os nossos traumas e os nossos medos, eu te pergunto, quanto realmente vale a nossa perspectiva? Quanto que realmente vale essa nossa opinião sobre isso, sobre aquilo? Eu não creio que vale muito, é isso que eu quero dizer. Eu não creio que vale muita coisa. Você brigar tanto pela sua perspectiva, ou se ofender tanto com o que outras pessoas pensam. Essas perspectivas não foram geradas em Deus, a maioria delas é gerada em nós. Nossa alma é inteligente o suficiente para raciocinar as coisas. Ninguém escapa de racionalizar as situações e chegar a uma conclusão. Se nós temos uma perspectiva, e esse é um perigo, esse é um problema. É um dom que Deus nos deu, um cérebro para pensar, um cérebro para raciocinar, nos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, tudo isso está recebendo informações. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo, eu toquei naquilo, eu senti que era assim, assim, eu andei naquele lugar, eu tive a experiência da atmosfera daquele lugar. Nossas percepções captam essas coisas e formam em nós uma interpretação, uma perspectiva. E isso não é o que eu estou questionando. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você é: a perspectiva que você tem foi gerada aonde? Aquilo que você pensa sobre aquele assunto, ou aquela situação, ou aquele acontecimento, vem de onde? Vem das suas observações? Que você mesmo observou e chegou a tal conclusão? Vem do seu próprio raciocínio, porque é impossível você não raciocinar, porque você é uma pessoa inteligente, você tem um cérebro, e você ouviu a situação, e você contou 2 mais 2, só pode dar 4, não pode dar outra coisa, e de onde vem essa perspectiva que você tem sobre essa situação, sobre esse momento, sobre esse dia que você está vivendo, sobre essa fase da sua vida? É impossível nós não analisarmos a nossa própria vida. A gente pode sempre chegar na conclusão errada, mas que a gente está analisando, a gente está. As crianças analisam sua própria vida. Eu não gosto daquela escola, eu não gosto de estudar, eu não gosto disso, eu não gosto da casa que a gente mora, eu não gosto. Alguém está analisando e formando uma perspectiva sobre isso, aquilo e aquilo outro. E sobre uns, sobre os outros. E sobre Deus, e sobre a vida, e sobre esse ano foi assim, esse ano foi assado. Olha, não tem como nós escaparmos de criarmos uma perspectiva própria, pessoal. De onde vem essa perspectiva que você tem hoje? Vem do que outras pessoas falaram? Vem do que você ouviu? Vem da tradição onde você foi criado? Da cultura onde você nasceu? Muita perspectiva nossa vem disso. A gente não sabe que a gente já tem uma forma de pensar que a gente trouxe do país que a gente nasceu, da cultura de onde a gente veio. Há uma formação em nossa cabeça já. Alguma coisa já formou a forma que a gente pensa. Já pensou sobre isso? Nós já temos uma perspectiva sobre as coisas. Entendeu? A sua perspectiva pode ter vindo também de livros que você leu. Já pensou nisso? Quantas coisas nós aprendemos em escolas? Quantos livros estiveram nas suas mãos e você leu aquelas coisas e você não percebe que aquilo moldou a sua perspectiva? Documentários que você assistiu, até filmes ou pesquisas que você fez. Tudo isso pode formar a nossa perspectiva. Os nossos sentimentos podem formar a nossa perspectiva. Eu estou falando com seres humanos aqui, ninguém escapa de formar a sua própria opinião, sentimento, perspectiva, atmosfera sobre algo. A pergunta é: nossa perspectiva está vindo de nossas observações ou ela veio de uma revelação de Deus? De uma revelação de Deus. Só queria dar uma brechinha rapidinho aqui. As revelações de Deus sempre vêm quando a gente abre mão da nossa perspectiva. Só vem quando a gente abre mão. Tem muita gente achando que pensa como Deus pensa.
Na verdade, ele nunca deixou de pensar como ele mesmo pensa. Ele só pensa que Deus aprova os pensamentos que ele tem. Mas, na verdade, ele nunca abriu mão da sua própria perspectiva, porque Deus não vai revelar algo quando você não se humilha na sua própria mente. Quando você não abre mão da sua própria opinião. Nesse meu primeiro ponto, eu estou querendo mostrar que nós já estamos numa determinação da vida. Esse cérebro que a gente tem já nos deu uma perspectiva. O barro que somos nós, ele tem sua própria perspectiva. Eu quero falar da perspectiva do barro. Nascido na fragilidade, nascido nos medos. É incrível como eu encontro pessoas que moldaram a sua vida nos seus próprios medos. O barro, ele gera suas perspectivas baseadas na sua fragilidade, nas suas ansiedades, nas incredulidades da nossa alma e nos idealismos da nossa alma. Nossa alma, ela não só pensa as coisas negativamente, ela pensa as coisas fantasiosamente também. Ela cria uma fantasia ideal. Ela cria um idealismo que não é realidade. É um idealismo positivo, é uma utopia. Nenhum de nós escapa de criar utopia em relação a alguma coisa. Nenhum de nós escapa. O solteiro não escapa de imaginar o casamento perfeito. Ele não escapa, não é? Pavimentando o caminho da decepção. Né? O novo crente que entra na igreja não escapa de idealizar a igreja o lugar mais santo do mundo. Ele não escapa. Ele acha que ele entrou no céu. Depois ele percebe que ele ainda está na terra. Mas o que gerou aquilo? Uma perspectiva foi criada. E a perspectiva, o que ela faz? Ela gera uma expectativa. É incrível, irmãos. Olha, eu falo para vocês essa noite que eu estou falando de um assunto que pega todos nós desprevenidos. E o barro, ele tem esses pensamentos do barro. Quando eu li esse texto, que ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Deus já está dizendo, a minha forma de racionalizar, de chegar à conclusão, de analisar, não é a de vocês. E os caminhos que eu ando para chegar nos raciocínios que eu chego, não são os caminhos que vocês andam. Nós andamos nos caminhos dos medos, nós andamos nos caminhos dos traumas, nós andamos nos caminhos das experiências que nós já tivemos, nós andamos no entendimento que nós já tivemos, que, by the way, eu vou mencionar mais tarde, mas eu vou mencionar aqui agora, que Provérbios 3:7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, não fique tão preso naquilo que você já entendeu que é, porque a sua matemática pode estar errada. Não te estribes no teu próprio entendimento. O barro, ele tem essa perspectiva dele. E aí o Senhor diz no verso 9, mas assim como o céu é mais alto que a terra, são os meus caminhos de raciocínio, de conclusões, os caminhos por onde a minha mente anda. E os meus pensamentos muito mais alto que os vossos pensamentos. Porém, o que eu queria dizer nessa noite é que Deus está nos chamando para pensar um pouco mais alto. Essa mensagem, Deus vem falando comigo sobre perspectiva já tem várias semanas, várias semanas que quase que eu prego essa mensagem, quase que eu falo ela várias vezes e o Senhor permitiu que eu falasse ela hoje, mas Deus está nos chamando para viver a perspectiva dEle. Sabe, essa é a solução do problema. E antes de continuar meu estudo, eu queria falar algo aqui para você. Quantas vezes as nossas orações é para que Deus mude uma situação, é ou não é? Senhor, muda a situação. E Deus, eu posso mudar a situação, mas eu não estou querendo mudar a situação, estou querendo mudar o seu ponto de vista sobre essa situação. Eu vou falar para você que para mim funciona. Eu falei para Deus, uma situação está me causando um sofrimento, porque a forma que eu vejo a situação me causa uma dor terrível. Eu falei para Deus, você não precisa mudar a situação, muda a minha perspectiva. Muda a forma que eu olho para isso.
E para mim está bom. Quem quer aprender a ter a perspectiva de Deus? Eu falo para vocês sinceramente, tem muita coisa que faz a gente sofrer que não precisa. Basta Deus te dar uma lente diferente para você olhar para aquilo. Eu disse para ele que eu me conformo com isso. Ele não é obrigado a mudar uma situação que ele precisa que eu passe por causa do meu sofrimento. Eu só quero que ele me dê os olhos dele naquela situação. Quem quer pedir isso para o Senhor? Por exemplo, você sabe que Deus não vai trocar o nosso casamento, não é? Ou tem alguém ainda com a ideia, esperando, orando para Deus levar essa pessoa? Tem crente que ora, leva, Senhor. Aí Deus pergunta assim, leva ele ou leva tu? Você está pedindo para eu levar, eu quero saber qual dos dois você quer que eu leve. Nós já entendemos que não vamos trocar de casamento. O que você acha de Deus trocar a nossa perspectiva dentro do nosso casamento? Resolve ou não resolve o problema? Essa noite, Deus gostaria que eu e você saísse daqui com uma oração. Muda a minha perspectiva. Muda a minha opinião sobre esse assunto. Muda a minha opinião sobre essa pessoa. Muda a minha opinião sobre esse evento. Eu digo para vocês mais uma vez, Deus quer nos levar a pensar mais alto. Ele falou, os caminhos de vocês são muito baixos, os meus são muito altos. Aí você pergunta, Senhor, vai ficar assim, essa distância toda? Deus, não. Eu quero que você suba comigo. Você quer subir? Deixa eu mudar a sua mente. Deixa eu mudar como você vê. Deixa eu mudar o seu óculos. E você vai poder subir um pouquinho mais. Talvez não vai pensar nunca como eu, mas você vai subir um pouquinho mais. Vai melhorar a sua vida. Se você mudar a sua perspectiva. A perspectiva de Deus é muito alta. Mais alta do que a nossa. Tá? Mas Deus Ele quer preparar o barro para pensar como Deus. Eu digo para vocês, é possível. Sair da lógica das conclusões humanas. É possível. Você pode não querer. Você pode não abrir mão da sua lógica. Ela é tão importante, tão preciosa para você, que você prefere morrer com ela do que abrir mão dela. Mas é possível. It's possible to change your mind. Eu falei para Deus, você não precisa mudar nada. Gente, a gente pede demais para Deus mudar as coisas. A gente pede demais o tempo todo, muda isso, muda essa situação, muda essa situação, muda isso, muda isso. É como que a gente sempre rejeita as situações que Deus nos empurra nelas. A maioria das vezes a gente esquece que foi o próprio Deus que nos colocou naquela situação. E Deus gostaria de eliminar o sofrimento. Vamos dar um exemplo aqui, que talvez alguns conhecem. Quando você pega um boi jovem e coloca ele, geralmente se coloca junto com um boi mais experiente para carregar o jugo, não é assim que se faz na roça? Os pessoal da roça aí, os donos de cabeça de boi, como é que faz? Você põe um boi novo, que não tem experiência, junto com um boi velho, não é isso? O pastor está confirmando que é. Só que qual é a reação do boi novo? Quando o jugo está no pescoço dele? Ele bate para lá e para cá, ele rejeita. E aí ele só vai sofrendo, não é? E ele termina carregando o jugo sozinho, é ou não é? O que acontece quando ele aceita o jugo? Quando ele muda a perspectiva dele? O sofrimento acaba, diga comigo, o sofrimento acaba. Como viver da perspectiva de Deus é o que eu gostaria de... Já falei esse ponto. Como viver da perspectiva de Deus? Pede para a irmã levar o bebê lá para o berçário, por gentileza. Não tem outra opção, a não ser você abrir mão da sua perspectiva. Ela nasce dos nossos sentimentos, das nossas observações, dos nossos preconceitos,
da nossa experiência e da nossa lógica humana. Nós já falamos isso. Há uma inteligência em nós que precisa ser entregue na mão de Deus. Provérbios capítulo 3, o verso 5, diz o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua própria perspectiva. Você acha que é fácil isso aqui? Abrir mão do que você pensa? Deus está dizendo, não te apoies na tua própria perspectiva. Deus está dizendo, não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa isso? Você vai ter que abrir mão da forma como você vê. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Mas o homem, o provérbio diz que todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Como é que é? Como é que eu vou reconhecer Deus nos meus caminhos se eu acho que todos os meus caminhos são puros aos meus olhos? Reconhece-o e Ele endireitará as tuas veredas. Veja só, não tem como Deus endireitar uma coisa que eu não reconheço que está torta. Se eu não abrir mão, se eu não questionar, gente, eu gostaria de você pensar nessa palavra. Porque a perspectiva de alguns de nós é simplesmente inquestionável. Inquestionável. As pessoas não abrem mão do que pensam. Elas não abrem mão. Elas estão estribadas no seu próprio entendimento. Elas estão agarradas no seu próprio entendimento. Elas nunca terão a perspectiva de Deus. E aí o verso 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Os versículos continuam todos falando a mesma coisa. Abre mão do que você pensa. Questiona esse raciocínio. Questiona essa conclusão que você chegou. O maior desafio para nós, para termos a perspectiva de Deus, é abrir mão da nossa. Não, mas eu já entendi que o meu marido é feio, e Deus está querendo que eu pense que ele é bonito, mas eu não quero pensar que ele é bonito. Na minha cabeça ele é feio, ele sempre foi, por que ele vai mudar agora? Eu penso que ele é feio e ele vai morrer feio, e eu tenho um marido feio, e na minha cabeça ele é feio, e pronto. Você já prestou atenção que quando a gente põe uma coisa na cabeça, a gente não tira ela? Deus está falando essa noite. Eu gostaria de mudar algumas coisas na cabeça de vocês. Eu gostaria de eliminar alguns sofrimentos desnecessários. Apenas se você mudar a sua perspectiva sobre a sua situação. Vou falar para vocês. Essas palavras são palavras da Bíblia. Sabe quem pratica o que nós não praticamos? Os budistas. Eles praticam isso. Nós pregamos, eles praticam. Sabe qual é a mentalidade do budista? Aceitar as coisas como elas são e se submeter a elas. Fala para mim se isso não é Bíblia. Se isso não é Jesus dizendo, aceita as coisas como elas são, se submete ao que está aí. É lógico que não é todas as coisas que você tem que aceitar, mas as que eu falei aqui hoje à noite, você tem que aceitar. Eu não queria ter tido um filho assim, igual você não queria, mas e daí? Vai poder mudar? Eu não queria ter nascido brasileiro, vai poder mudar? Eu não queria ter uma careca assim, vai poder mudar? Eu não queria ter uma barriga assim, vai poder mudar? Eu não queria ter... Olha aí, a pastora falou que pode mudar. Eu não queria ter o temperamento que eu tenho. O budista, ele ensina as pessoas a aceitar a vida como ela é. E aí o budista vive em paz, porque ele aceita tudo. E os crentes vivem na ansiedade e na angústia e na incredulidade, porque não conseguem aceitar coisas que Deus não vai mudar em nossas vidas. Eu não sei você... Porque se ninguém aceitar essa mensagem, eu quero ela para mim. Eu quero a perspectiva de Deus. Por mais que eu tenha chegado à continha, que 2 mais 2 era 4, e tinha mais 2 na situação, e deu 6, e eu fiz a conta 50 vezes, deu o mesmo resultado, eu não quero ficar preso na minha perspectiva. Há um raciocínio maior do que o nosso. Há partes na equação que não chegam na minha percepção, que eu não consigo incluir. Há informações que não estão presas na minha percepção, eu não consigo incluir na equação.
Eu vou ter muita dificuldade. Vamos falar, é impossível, na verdade, eu chegar ao resultado que Deus chega com a minha própria cabeça, se não for pela revelação do Espírito de Deus, e revelação não vem se eu não abrir mão do que eu penso. Antes de sair dessa página, eu quero ler o texto de Provérbios de novo. Veja a revelação do versículo. Confia no Senhor. Em outras palavras, de todo o teu coração. Confia na perspectiva dele. Confia no raciocínio dele. Eu queria perguntar aqui, quantas vezes nós crentes, todos nós, incluindo eu, incluindo a mim, nós chegamos para Deus e perguntamos para Ele sobre certas coisas. Até quando, Senhor? Tipo assim, eu não estou entendendo. Por quê? Essa é uma palavra que Deus ouve muito, talvez a que Ele mais ouve. Por quê? Deus, eu até gostaria de te dizer, mas como você não vai entender, eu prefiro que você confie em mim. Então a única resposta que eu posso te dar é, confia em mim. Porque Ele não vai explicar na nossa cabecinha onde a perspectiva dele chegou naquele resultado. Eu falo para você, se a gente quiser ser realmente humilde, porque a gente fala que é muito humilde, chora, a gente ajoelha no altar, jejuma, mas não muda a cabeça. Não muda a cabeça. Não muda. O que eu penso, a conclusão que eu cheguei, eu não posso abrir mão dela. Provérbios 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Eu só posso confiar de todo o meu coração quando eu tiro a confiança naquilo que eu penso, naquilo que eu aprendi, que eu li nos livros, que me falaram. Não te estribes no teu próprio entendimento. O que tem de gente sofrendo por uma razão, por causa da forma que entende as coisas. Mas isso não podia ser assim. Isso é injustiça, isso é isso, isso é aquilo. A sua lógica não funciona nas interpretações do Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Você só começa a fazer o que o verso 6 está dizendo quando você fez o verso 5, quando você parou de se agarrar naquilo que você pensa. Você começa a trazer Deus para quê? Reconhecer os caminhos é como que colocar o prumo numa parede torta. Deus começa a consertar porque você trouxe. Você só trouxe porque você abriu mão do que você pensava. Você não tem como reconhecer Ele nos seus caminhos para Ele endireitar as suas veredas, até que você abra mão dessa conclusão de ouro que você chegou. Eu falo para vocês, o que eu estou pregando hoje à noite é como praticar Romanos 12:2, que é transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que é? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua transformação toda na nossa vida está onde? Em Deus ser capaz de mudar a forma que a gente pensa. A coisa mais dura para Deus é mudar o que a gente pensa. A coisa mais difícil para Deus é mudar a conclusão que eu já cheguei. Afinal de contas, eu já vivi 40 anos. Eu já entendi a vida. Eu já entendi isso, eu já entendi aquilo, eu já aprendi a fazer as coisas. E Deus, esse é o meu problema com você. Se você fosse uma criança, talvez eu podia te ensinar. Mas eu não posso mais mudar a sua mente. Ela já está esterilizada, cristalizada, congelada, frisada. O sofrimento vai ter que continuar. Eu não queria esse sofrimento, mas ele vai ter que continuar. Você não muda a cabeça. Eu vou falar para você, a coisa que eu penso que Deus mais gostaria é que a gente fosse maleável na cabeça. Por isso eu oro por mim. Eu falo, você pode mudar tudo que eu penso. Tem crente que não tem coragem de falar isso para Deus. Você pode mudar o que eu penso. Você pode trocar os meus paradigmas. A maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. A sua perspectiva é ouro para eles. Não importa quão enganada, fora da verdade, fora da realidade
eu não posso abrir mão daquilo que eu penso. Elas apenas se firmam no seu próprio entendimento. Aí eu pergunto, de onde vem o seu próprio entendimento? Vem das suas próprias observações, dos seus próprios sentimentos, do seu próprio senso de justiça, da sua própria lógica, das coisas que você ouviu, das coisas que alguém te falou, das coisas que você leu nos livros, dos filmes, de tudo isso. Deus não pode nos dar a sua perspectiva, porque a morte da perspectiva pessoal não aconteceu ainda. As pessoas creem tanto na sua própria perspectiva, que elas aceitam a sua perspectiva como a verdade absoluta. É a Bíblia da pessoa. É as crenças, o que ela tem lá. Eu quero viver a perspectiva de Deus, mas alguém precisa fazer a seguinte oração, que eu vou falar aqui nessa noite, porque é uma oração que eu tenho feito já há várias semanas, porque essa mensagem ela é velha para mim. Senhor, eu renuncio o meu raciocínio natural, a lógica e meus próprios sentimentos, para poder pensar como o Senhor pensa nessa situação. Quem quer repetir essa oração? Eu vou falar ela mais uma vez para ver se você quer fazer essa oração. Senhor, eu renuncio o meu raciocínio natural, a lógica e os meus próprios sentimentos, para poder pensar como o Senhor pensa nessa ou naquela situação. Quem quer fazer essa oração? Eu vou fazer ela devagar. Se você sentir ela de fazer, você faz. Senhor, eu renuncio o meu raciocínio natural, a lógica e meus próprios sentimentos, para poder pensar como o Senhor pensa. Eu queria perguntar se você faz isso, quando está diante disso ou daquilo outro, que você tem que tomar um entendimento. Eu quero levar você para Coríntios 2,16, porque aqui vai finalizar a nossa mensagem, na solução do problema. Já expliquei o problema, já falei do problema, porém a solução de Deus para nós está aqui, em 1 Coríntios, capítulo 2, o finalzinho do versículo, a última frase do versículo somente. 1 Coríntios 2, no verso 16, lendo o verso todo, diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quer dizer, ninguém pode ensinar a Deus. Porém, o versículo termina com uma palavra fantástica: mas nós temos a mente de Cristo. Come on. Nós temos a mente de Cristo. Só que deixa eu começar a dizer que a maioria de nós não funciona nela. Você tem uma coisa, não quer dizer... Pois você pode ter uma roupa no guarda-roupa e nunca usar ela. Você pode ter um sapato que você nunca usou ele. Não vou nem perguntar quem tem, que vai descobrir aí. O pessoal... Você pode ter alguma coisa que é sua, que você nunca usou. Nós temos a mente de Cristo, mas muito crente nunca usa, porque ele tem a própria dele. Por que ele vai usar de Cristo? Eu já tenho a minha, eu gosto dela. Levei um tempão para formar ela. Passei por muitas escolas e faculdades, li muitos livros, aprendi com muitos Gamaliéis da vida. E eu tenho a minha própria opinião. Eu já sei como as coisas são. Eu quero dizer para você que essa mente de Cristo é um privilégio e uma alegria saber que eu não preciso ser escravo da minha própria perspectiva, nascida nos meus sentimentos, na minha lógica, nas minhas observações falhas. Não preciso ser escravo. Eu posso ter a mente de Cristo. Porém, ter a mente de Cristo não é uma coisa automática. Ela não funciona. Ei, a coisa melhor que seria é quando uma pessoa aceita Jesus e vem para a igreja,
Vamos dizer que no dia que ela é batizada, a mente de Cristo trocou a mente dela todinha, botou a mente de Cristo, e agora ela sai do batismo já funcionando na mente de Cristo. Seria maravilhoso. Se fosse assim, eu não precisaria mais ler a Bíblia, porque a mente de Cristo já está lá, e já entendi tudo, e já sei como vou pensar naquela situação. Todo mundo aqui está entendendo que não é automático, porém nós temos a mente de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar agora. Porque foi essa alegria que Deus me deu na oração quando eu estava orando. A mente de Cristo, ela precisa ser possuída por nós, apossada por nós. Ela não é automática em você. É igual a libertação, que o Senhor já pagou na cruz, mas quando você não toma posse, você vive na igreja preso, sem precisar estar preso, porque Jesus já pagou a libertação, mas você nunca tomou posse. A mente de Cristo é a mesma coisa. Ela é um dom que Deus nos deu. Eu poderia andar por aí, funcionando na mente de Cristo, mas estou tão acostumado que a minha, que eu prefiro usar, que eu já tenho. Não dá certo, não funciona, mas eu prefiro usar ela. Quebra a minha cabeça toda vez, mas eu prefiro usar ela. Como é que eu vou ter a mente de Cristo, se eu não renunciar à minha? Alguém me explica. Para você se apossar da mente de Cristo, você tem que renunciar à sua primeiro. Renunciar os seus raciocínios costumeiros. Eu queria perguntar aqui para mim e para você, se você já analisou a sua mente, você observa a sua mente. É incrível que as pessoas não observam a sua própria mente, como ela funciona. Tem umas mentes aí, irmãos, que são incríveis, são estranhas. Como o caminho que elas andam e as conclusões que elas chegam. É incrível. Um caminho que eu não quero andar é esse caminho da mente das pessoas, porque é incrível como elas chegam nas conclusões. As mentes são loucas, loucas, loucas. Não tem lógica. Não tem lógica as conclusões que as pessoas chegam. Porque elas nem percebem que tipo de treinamento a mente delas foi treinada. Eu falo para vocês, essa mensagem, ela é só um pedaço do iceberg, das coisas que Deus tem me dado. Deus me deu um monte de papéis sobre perspectiva, e eu estou tentando arranhar a superfície aqui. E um dia eu estava dirigindo o carro, incrível que você lembra exatamente como Deus falou com você. Eu estava na 495, indo para Louro, o dia em que o Senhor falou isso que eu vou falar aqui agora. O Senhor falou para mim sobre alguns tipos de mente que as pessoas têm. Mesmo sendo cristãos, eles têm essas mentes. O Senhor falou para mim da mente racionalizadora. Tem gente que racionalizou, já chegou à conclusão. Mas tem a mente justificadora. É por causa disso, daquilo. A mente é justificadora. Ele não percebe que a mente dele é treinado a justificar qualquer situação. Fala comigo assim, é um treinamento na mente. Você precisa descobrir como você acostumou a sua mente a raciocinar. Eu não vou descobrir isso para você, pessoal. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicanalista, eu não vou analisar a sua mente, mas você tem a obrigação de analisar por que você sempre chega nessa conclusão. Porque a sua mente ela já encontrou um caminho, que ela sempre anda pelo mesmo caminho. Existe a mente racionalizadora e existe a mente justificadora. Existe a mente inquestionável. Inquestionável. Ela nunca se auto-questiona. Existe a mente selecionadora. Ela seleciona as coisas que ela quer lembrar, por exemplo. Ela só lembra das coisas que ela quer lembrar. Ela seleciona. Ela empurra para o subconsciente a propósito as coisas que ela não quer lembrar. Essa é a nossa mente. Existe a mente procrastinadora. Amanhã eu faço, depois eu faço. Eu não vou deixar para fazer amanhã o que eu posso fazer depois de amanhã. É a mente procrastinadora. É um costume. A pessoa nem percebe que toda vez que ela tem a oportunidade de fazer algo, ela já pensa quando depois ela pode fazer aquilo. Deus fala, vai orar. Amanhã eu vou, Senhor, depois eu vou. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Vai fazer isso agora? Não, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Ela tem um costume de adiar.
Mas existe também a mente impulsiva. Como que é a mente impulsiva? Pensou, falou. Não tem esse negócio de raciocinar. Pensou, falou. A mente impulsiva. Você percebe que não há uma disciplina nessas mentes. Existe a mente desconfiada. I don't know. Eu sei, mas I don't know. Desconfiada. Tem pessoas que se treinam a ser uma pessoa desconfiada, desconfia. Se ela desconfia de Deus, ela vai desconfiar de mim, de você. Ela desconfia até do diabo. Sei lá, se o diabo está aqui mesmo. A mente é desconfiada. Tem um espírito de desconfiança que treinou a mente naquele caminho. E isso é porque nós estamos perseguindo a mente de Cristo. Existe a mente dúbia. Isso é, ela pensa uma coisa agora, pensa outra coisa ali. Ela pensa aqui, pensa ali. A mente dividida, ela dúbia. Existe a mente distraída. Como é que é? Não. Fulano, sorry. A mente distraída, a mente está distraída. Existe um treinamento na mente que ela não consegue se concentrar. Existe a mente distraída, mas existe a mente concentrada também, só que é só nas coisas que ela quer. Ela se concentra nas coisas que ela quer e se distrai. Eu falo para você, existe a mente esquecida, mas é por conveniência. Ela lembra de tudo que ela quer lembrar. Ela só não lembra daquilo que ela não quer lembrar. Eu falo para você, Deus olha para a nossa cabeça e fala assim, cadê a minha mente aí? A mente de Cristo que eu te dei, onde ela está? Eu estou vendo um outro tipo de mente em ação. Existe a mente sem muros, sem portas. Irmão, sabe aquela mente que entra todo tipo de pensamento e sai todo tipo? Não tem nenhuma porta, não tem nenhum muro, não tem nada. Ela é sem muro e sem porta. Tem mente sim, a mente sem muro, sem porta. E tem a mente que não desliga. Não desliga. Ela não tem paz, ela funciona a 1000 por hora o tempo todo. E Deus estava falando comigo desses tipos de mente que existem. E elas não estão submetidas a Cristo, elas são mentes indisciplinadas, que elas escolheram esse próprio caminho de raciocínio. Eu quero incluir aqui um verso que não está aqui, que é Isaías 53:6. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou falar de qual verso, você vai lembrar. Isaías 53:6 diz assim: cada um de nós, como ovelha desgarrada, se desviava pelo seu próprio caminho. É incrível, cada mente escolhe um caminho diferente, elas não escolhem o mesmo caminho. Se todos nós pensássemos da mesma forma, nós teríamos escolhido o mesmo caminho, mas cada mente escolhe o seu caminho de pensar, de racionalizar. Não fale uma coisa para as pessoas achando que elas estão entendendo o que você está falando. Cada um entende de uma forma. É incrível que uma das coisas que eu gosto de fazer é, quando eu dou uma conferência, especialmente com obreiros, eu peço para eles me falarem o que eles acharam daquilo que eu falei. É incrível que as pessoas ouvem a mesma coisa, mas elas não ouvem a mesma coisa. Assim, todos ouviram a mesma coisa, mas uns ouviram outra coisa. Quantos de nós reconhece que essa mente precisa ser renunciada, essa mente que é indisciplinada, ela não está submetida a Cristo, ela não está disciplinada. Então, em Isaías 53:6, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Por isso que a guerra espiritual, ela está em 2 Coríntios 10:5. A guerra da mente está em 2 Coríntios 10:5. Derribando raciocínios e todo argumento. Você tem que derribar os raciocínios. Onde eles estão? Na mente. Você tem que derribar as fortalezas. Onde elas estão? Na mente. Os raciocínios se erguem contra o conhecimento de Deus. Derribar os raciocínios é derribar a perspectiva que estava lá. Eu não sei se tem alguém aqui, a essa altura da mensagem, realmente interessada na perspectiva de Deus.
Porque a perspectiva de Deus custa caro. Ela custa abrir mão do que você pensa. Ela custa derribar os raciocínios, derribar os argumentos. Eu tenho muita demolição para fazer antes de receber a mente de Deus. Há muita humilhação para se fazer. É muito pensamento para entregar, antes de receber o que Deus realmente pensa sobre essa situação. Toda pessoa que vai aconselhar alguém, ele vai se deparar com a perspectiva da pessoa. Se for um aconselhamento de casais, então você vai e conversa com a esposa. Ela vai te dar a visão dela sobre aquele marido. E você vai entender que ele é o verdadeiro capeta, de verdade. E aí você chama ele. E aí você vai entender que não sabe qual dos dois é o... Você não vai saber qual dos dois, porque você vai ter que ter uma revelação, porque mediante a perspectiva que cada um tem do outro. Então eu queria perguntar uma coisa para você. Quando as pessoas vêm te falar uma coisa, presta atenção que eu vou falar agora, eu vou falar bem devagar. Quando alguém vem te falar uma coisa, ela está te falando uma revelação de Deus que nasceu na pureza, de uma revelação de Deus, ou ela simplesmente vem te trazer a perspectiva dela? O que é que acontece na maioria das vezes? Se não é a gente jogando a nossa perspectiva em cima dos outros, como se ela valesse alguma coisa. Eu vou te falar qual que é o valor da perspectiva das pessoas. É só você saber como ela realmente se sente, só isso. Pelo menos você sabe como ela se sente, como ela pensa. Não que aquilo seja verdade, mas agora você sabe com o que está lidando. Quando ela fala a verdade. Porque aí é outro problema. É outro problema, porque tem mais barreiras para a verdade sair do que qualquer outra coisa no mundo. O ser humano não fala o que ele realmente pensa. Ele fala o que ele quer apresentar para o outro. Mas não é essa a mensagem de hoje. Em 2 Coríntios 10, 5, eu tenho que levar todo o pensamento aonde? Cativo à obediência de Cristo. Eu queria perguntar se você tem a prática de fazer isso. Eu vou falar onde esses pensamentos surgem. Eles surgem numa área do cérebro que eu entrego ela a Deus todo dia. Quando eu falo que eu entrego uma coisa a Deus todo dia, eu não estou mentindo para vocês, eu não estou inventando. Eu realmente faço isso. Os pensamentos, eles surgem em nossa imaginação. A imaginação é uma das faculdades do nosso cérebro. Você pode montar um filme na sua cabeça apenas pela imaginação. A imaginação é a produção de Hollywood da sua mente. O diabo, ele trabalha na sua mente, na minha mente, na imaginação. Ele monta um quadro para você. Eu queria perguntar se você leva essas imaginações para se submeterem a Jesus. Quando você vê aquela imagem, geralmente não são boas. Eu queria perguntar aqui, quem só imagina os anjos todo dia, o tempo todo, trabalhando no trono de Deus, vendo a face de Deus e louvando? Quem só imagina isso o dia inteiro? Quem tem essa imaginação? Nós não temos, nós temos uma imaginação perdida. Nós temos uma imaginação presa no pecado, e se Deus fosse revelar num quadro aqui, nós não íamos querer que Ele revelasse as coisas que passam em nossa imaginação. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Eu queria perguntar se você leva a sua imaginação cativa ao Senhor. E você diz para Ele, eu vim te entregar a minha imaginação. Porque só dos pensamentos que eu já tive das 9 da manhã até agora, já foi terrível. Eu preciso me lavar no sangue aqui. Você reconhece as atividades que acontecem na sua mente diariamente? Você leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo? Veja as perguntas que o Espírito Santo está me levando a fazer para mim e para você. Você deseja a perspectiva de Deus sobre a situação? Você quer pensar como Deus pensa? Você quer ver as imagens de Deus na sua mente? Não essas imagens que o diabo traz. Eu falo para vocês, eu quero e eu quero. Você sabe por que Deus me deu essa mensagem? Porque eu estou orando isso a vida inteira. Você acha que isso surgiu porque eu estava no Google lá?
Não, essa mensagem surgiu em oração. Eu estava olhando na minha cabeça, eu estava orando para ter a perspectiva de Deus, especialmente no trabalho que eu faço para Deus, que é a igreja. Eu não quero ter a minha perspectiva no trabalho da igreja. Não é boa, não. Se eu for te falar a minha. Por isso que eu falo para Deus, eu quero que você me dê a sua perspectiva do que é a igreja. E eu não quero ter a minha perspectiva sobre as pessoas, eu quero que Deus me dê a perspectiva dele sobre as pessoas. Eu quero ver você como Deus vê você. Alright? So, eu quero ter os olhos de Deus para ver o que Deus vê. Eu falo para vocês, o que eu estou pregando hoje à noite é uma das coisas mais preciosas que um crente pode ter. Nós estamos no limiar de mais um ano. Você quer viver o ano que vem com a perspectiva errada, com a perspectiva falsa? Você quer entrar em 2025 pensando as mesmas coisas velhas desse ano? Ou você quer que Deus finalmente liberte essa mente e tire o seu entendimento e te dê a revelação dele? Eu quero que Deus faça isso. Sempre que eu estou falando desse assunto, e eu já estou querendo terminar, e pode ir orando por mim para me ajudar. Começar é fácil, terminar é difícil. Toda vez que eu estou falando sobre esse assunto, vem no meu espírito o milagre que Jesus fez no cego de Betsaida. Quem lembra? O cego de Betsaida, está em Marcos 8. Um homem estava dentro de uma aldeia, Jesus chegou na aldeia e tinha um homem cego. Quem lembra a primeira coisa que Jesus fez para curar o homem? Tirou ele da aldeia. Eu queria perguntar a Jesus, por que você não fez um milagre dentro da aldeia? Jesus chamou o homem para fora. Eu queria até te curar aqui, mas não vai dar não. Às vezes Deus tem que tirar a gente da nossa aldeia. Porque a cegueira está nessa aldeia que você está acostumado a viver. Só que você não quer sair de lá. Meus amigos estão aqui, minha família está aqui, tudo que eu tenho está aqui. Eu não posso sair daqui, então fica cego aí. Porque eu só posso te curar se eu tirar você dessa aldeia. Então Jesus tira o homem da aldeia, leva ele para fora e faz o quê? Toca nos olhos dele. Ele toca nos olhos. Jesus fez uma coisa que ele nunca fez nos outros milagres. Jesus vira para o homem e pergunta assim, e aí, ficou bom? Está olhando? E Jesus sabia que não estava bom, por isso que ele perguntou. Sabe por quê? Na nossa cabeça, o que Jesus fez na nossa vida até agora, já está bom. E aí, Jesus pergunta para você, ficou bom mesmo? Aí o homem responde para Jesus, eu estou enxergando agora, eu nem enxergava nada. Na verdade, quer saber? Para mim já está bom, eu não enxergava nada. Para quem não enxergava nada, enxergar os homens como árvores já está bom. E o homem falou para Jesus, eu estou vendo os homens como árvores. Jesus, eu não acho que você deve ver os homens como árvores, eu não acho que isso é uma coisa boa. Essa perspectiva sua não está legal, vem cá, deixa eu tocar de novo nos seus olhos. Eu falo para você, eu peço o segundo toque de Jesus nos meus olhos sempre. Deus é minha testemunha, que o que eu estou pregando aqui, eu peço para mim. Eu peço que o Senhor, Ele mude os meus olhos. Ele me dê um novo olhar. Honestamente, eu quero a perspectiva de Deus. Eu sei que o preço é abrir mão da minha. Eu estou disposto a abrir. Eu entrego ela para Ele todo dia. A minha forma de pensar. Tudo que eu aprendi, tudo que eu li, tudo que eu sei, eu quero que Deus renove a minha mente. Tem alguém comigo essa noite? Então, para você ter a mente de Cristo, você tem que dizer, eu não vou mais usar a minha. Agora, vou dar uma pausa aqui nessa música, porque eu queria que você prestasse mais atenção no que eu vou falar aqui agora. Deus falou para mim assim, cada momento que uma nova informação chega, cada momento que uma nova situação aparece uma oportunidade de raciocínio. Tipo assim, você chegou no trabalho, não esperava que tivesse isso e tal, aí de repente tem uma situação, você tem o quê? Uma oportunidade de raciocínio.
Levantou da cama, abriu o celular, tinha uma mensagem, você tem o quê? Uma oportunidade de raciocínio. Aí ele perguntou para mim assim, de quem vai pertencer as oportunidades de raciocínio? A sua mente ou a mente de Cristo? Você vai dar essa oportunidade que você está tendo agora de, por exemplo, alguém chega e te fala alguma coisa da irmã. O irmão chegou e falou alguma coisa da irmã. Você tem agora o quê? Uma oportunidade de raciocínio. Você vai o quê? Formar um raciocínio sobre ela. Eu queria te perguntar, quem vai formar esse raciocínio nesse momento que essa informação chegou? A tua alma, a tua psique, os teus sentimentos, a tua observação, a tua justiça, a tua opinião ou a mente de Cristo em você? Se for fazer uma porcentagem aqui, quantos por cento você acha que a mente de Cristo tem a oportunidade? Quantos por cento você acha que a alma tem a oportunidade? Eu quero perguntar, quem está determinando o ponto de vista das pessoas na igreja? Quem é? A alma de cada um. Irmãos, olha, honestamente, a gente não consegue fugir do nosso cérebro, nem da nossa psique. Você tem que fazer um esforço muito grande para dizer para Jesus assim, o que eu quero pensar é isso, isso e isso. E Deus, e quem te falou que eu quero que você pense isso? Eu quero que você pense isso, isso e isso. Então você tem duas opções. Qual das duas opções de raciocínio você quer? Eu quero a mente de Cristo. Só que é uma guerra muito grande para abrir mão da minha alma, para abrir mão do meu sentimento, para abrir mão da minha perspectiva, para que Deus possa me achar qualificado para receber a mente de Cristo. Para que a mente de Cristo tenha o raciocínio naquele momento, você tem que dizer assim, eu determino que essa não será mais uma oportunidade para a minha alma. Eu queria perguntar aqui, quem é honesto aqui? Você não precisa ser honesto para mim, você não deve nada para mim. Mas quem é honesto aqui diante de Deus? É diante dele que nós estamos. E você ser humilde o suficiente para você admitir que a sua alma tem tido a maior das oportunidades de raciocínio na sua vida. Que se você realmente pensasse como Cristo pensa, suas conclusões seriam diferentes. A maioria das nossas conclusões vem dos nossos sentimentos. Não gostei. Quem te perguntou se você gostou? Deus está querendo sua opinião? Você não gostou? Ah, mas eu achei isso, achei aquilo. Quem te perguntou do achismo? Deus pediu para você raciocinar e dar o seu achismo? Porque você não pergunta para Deus, o que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Como que você vê isso? Como você quer que eu pense sobre isso? Como você quer que eu interprete essa nova informação que acabou de chegar? As pessoas não fazem essa pergunta. Elas já têm um raciocínio. A alma é rápida em tomar a oportunidade de raciocínio. E aí, sabe o que a gente faz? Sai falando por aí o que a alma pensa. Ah, porque é isso e é aquilo. Quem falou? A minha alma. Ela está no controle da situação. Ela tem um raciocínio. Ela tem seus preconceitos, ela tem seus traumas. Isso não pode acontecer. Como é que pode uma coisa ser assim? Como é que pode isso? Quem te falou? A sua alma. Eu penso que Deus gostaria de ouvir mais o nosso espírito e a mente de Cristo em nós do que a nossa alma. Se você confiar mais na sabedoria de Deus do que na sua, você poderá dizer no começo do dia, Senhor, a tua sabedoria é a minha escolha de raciocínio para esse dia. Essa situação, essa pessoa ou esse acontecimento. Eu quero o raciocínio de Deus sobre a situação. Por acaso, tem alguém aqui que está entendendo a palavra de Deus essa noite? Quem concorda comigo se eu disser, chega das nossas próprias conclusões? Quem concorda comigo? Se eu disser, chega dos nossos próprios achismos dentro da casa de Deus? Mais uma vez eu quero perguntar,
Qual o valor da sua perspectiva? Qual é o valor dela? Quanto ela vale? Realmente. Come on, church. Quando eu chego para Deus para orar, eu não falo para Ele assim, ó Senhor, você sabe, né? Quem chegou aqui foi o Einstein espiritual. Então você sabe que tudo que eu penso é a mais pura verdade. Então eu vim conversar com você porque a situação é essa, e você sabe, né? A coisa é assim, assim, assim. Eu não chego assim para Deus. Eu chego para Ele e falo assim, ó, quem chegou aqui não sabe nada. Quem chegou aqui está precisando de uma bênção só. Quem chegou aqui veio te pedir uma coisa só. Eu quero a sua perspectiva nessa situação. Será que Deus vai me achar digno de me dar? Será que Deus vai ver que eu me humilhei o suficiente para me dar? Você acha que Deus vai me dar a perspectiva dele assim, do nada? Ou você não acha que Deus vai precisar olhar em mim muita humilhação e me ver humilhado de verdade, abrindo mão do meu entendimento, abrindo mão do meu raciocínio, abrindo mão da minha lógica, me humilhando, para que Ele possa ver, humilhou o suficiente, eu vou começar a te dar o meu ponto de vista nessa situação. Quem entendeu a preciosidade do que eu acabei de falar? Para mim é tão precioso que eu não acho que eu me humilho o suficiente. Eu falo para Deus, eu não sei nem me humilhar mais. Como é que eu me humilho mais do que eu já estou me humilhando? Porque eu só quero uma bênção. Eu só quero pensar como você pensa nessa situação. Eu só quero enxergar a sua perspectiva. Como é que você vê isso? Para mim é só o que importa. Eu vou dizer para vocês, eu não estou realmente tão interessado em que Deus mude as circunstâncias. Se Deus falar para mim, eu botei 3 espinhos no seu caminho, eu falo, deixa furar, Senhor. Só me mostra como você vê isso. Só me mostra como você quer que eu encare o espinho. Me dá uma visão desse espinho que seja sua. Em vez de eu ver um espinho, talvez eu possa ver uma flor. Talvez eu possa ver uma bênção. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos. Eu falo para Deus assim, me dá uma subidinha pelo menos um degrauzinho, me tira dessa baixeza, onde a minha mente anda. Eu disse para Deus na minha oração, eu vou repetir ela aqui. Eu falei para Ele, é meu direito e minha escolha funcionar na mente de Cristo nesse dia, nessa situação. Quem quer dizer comigo essas palavras? É meu direito e é minha escolha funcionar na mente de Cristo. Então você tem que abrir mão da sua o tempo todo. Como é que você vai funcionar na mente de Cristo, que é o seu direito, que é a sua bênção, se você não abrir mão? Quantas pessoas nunca fizeram isso? Elas automaticamente pensam que o seu raciocínio é o raciocínio. Eu já cheguei a essa conclusão, eu nem vou questionar. Empacota e manda para a eternidade, porque isso aí é o selo da perfeição. Absolutamente não. Eu digo para vocês, o que eu sinto Deus falar no meu espírito é, como as pessoas não se humilham, eu deixo ela andar por sua própria cabeça. Como as pessoas não se humilham, eu deixo ela andar por seus próprios pensamentos. Quebrou a cabeça 35 vezes, vai quebrar mais. Porque ela não abre mão do seu raciocínio. Eu não tenho condições de mudar a cabeça dela. Ela é orgulhosa demais, ela não deixa eu mudar.
Então, eu quero dizer para Deus que a linha de raciocínio dele é a minha escolha na situação. E a prisão que eu não tenho que viver é a prisão da minha própria perspectiva. Muitos estão nessa prisão, colhendo os frutos dela. Qual? Ansiedade, preocupação, tristeza. Quando eu vejo a minha alma ficar angustiada, e aqui ninguém fica, né? Só eu fico. Ninguém passa por isso. Vai? Pelo menos no meu caso, quando eu estou ficando angustiado, eu percebo, sabe de onde vem? Dos pensamentos que eu estou pensando. Aí eu penso assim, que linha de raciocínio é essa que me levou a ficar angustiado? Aí Deus fala para mim assim, não foi eu não. Não vem da minha cabeça isso aí não. Você está entendendo que a minha vida, a qualidade da minha vida depende de onde os meus pensamentos estão? Da perspectiva que eu tenho da situação. Rapidamente eu peço ao Senhor, por que eu estou sentindo isso? Aí Deus diz, é porque você não está pensando como eu pensaria. Eu falei, então deixa eu me arrepender disso, porque eu quero a tua paz. A paz vem da perspectiva de Deus na situação. Agora, eu termino com o último versículo da noite, que é João 14, 17. Porque eu perguntei para o Senhor, como eu posso ter, a razão de eu poder ter a perspectiva, é porque eu tenho o que o mundo não tem, que é o Espírito Santo. Então, em João 14, 17, ele diz, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Então, não tem como eles pensarem como Deus pensa, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Qual a razão que eu e você podemos ter a mente de Cristo? Porque o Espírito da mente de Cristo habita em nós. Minha mensagem terminou. Faremos uma oração aqui no altar pela mente de Cristo. Quem quiser pode vir. A minha sugestão da primeira oração é: eu vim me arrepender da minha cabeça. Enquanto a música toca, se você, por gentileza, quiser se humilhar diante do Senhor, a humilhação é: eu vim abrir mão da minha cabeça, eu vim abrir mão dos meus raciocínios, eu vim abrir mão das minhas conclusões, que eu mesmo chego. É uma noite de humilhação, irmãos, mais uma noite de humilhação. Pai, eis-nos aqui, nesse altar. Essa é uma oração que fazemos essa noite, Pai. Pai, eu quero ver as coisas como Tu vês. Pai, eu não preciso tanto que Tu mude a situação. Pai, o que eu preciso mesmo é que Tu mudes a minha perspectiva sobre a situação. Alguém clama ao Senhor, alguém fala com Ele nesse lugar. Pai, recebe a nossa oração nesse altar, é uma oração de humilhação, Pai. Nós trazemos a velha mente para se curvar ao Senhor. Nós trazemos a velha mentalidade, o velho raciocínio, os velhos caminhos da alma, dos quais nós precisamos nos arrepender, Senhor, dos caminhos velhos da alma. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas se você está no altar, ore comigo, por favor, diga: Senhor, te entrego a minha mente, os caminhos ocultos dela, suas próprias conclusões. Me liberta, Senhor, da prisão da minha perspectiva. Você pode orar com suas palavras um minutinho aí, oração de arrependimento. Pai, eis aqui a igreja clamando por uma mente nova, Senhor, por uma perspectiva nova, por um raciocínio novo. Senhor, eis-nos aqui no final de 2024. Eis-nos aqui, Pai, nesse último culto de estudo bíblico, nessa última noite em que nós viemos
Pai, clamar pela tua sabedoria. Pai, tu sabes dos problemas dos nossos raciocínios, das nossas próprias conclusões, tu sabes mais do que ninguém. E nesse altar nós colocamos eles diante do Senhor aqui, Pai. Pai, qual realmente o valor da nossa opinião, Senhor? Tu sabes, Pai, não vale nada a nossa opinião. Ela não vale realmente nada, Senhor. Ela vem de nossas observações, ela vem de nosso próprio entendimento, e o Senhor falou, não estribes no teu entendimento, não te firmes no cérebro que eu te dei, não te firmes na lógica que eu te dei. Então, nessa noite, eu vimos entregar esse cérebro, Senhor, essa mente pensante, que chega às suas próprias conclusões, que fala as suas próprias interpretações. Senhor, abençoa esta igreja com a tua perspectiva. Foi para isso que a gente veio no altar, para receber a mente de Cristo. Por isso nós entregamos a velha, porque nós queremos a nova, queremos a mente de Cristo, queremos a mente de Cristo. Vamos clamar agora pela mente de Cristo. É nosso direito, é nosso direito. E você pode dizer, Senhor, é meu direito ter a mente de Cristo, é meu privilégio, é meu direito, é meu privilégio pensar como Cristo pensa nas situações, é o meu privilégio, e eu reclamo a mente de Cristo, eu preciso ser possuído por ela, eu preciso que ela me possua, eu quero receber a mente de Cristo. Pai, eu quero a mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, dá a essa igreja a tua mente, chega de achismo, Deus, tantas opiniões, tantas opiniões, tantas opiniões, tantas opiniões, tudo da carne, Senhor, tudo da carne, tudo da carne. Onde está a tua opinião no meio disso, Senhor? Onde está a tua opinião, Senhor? Onde está? Quem, Senhor, de nós está falando a tua opinião? Quem? Quem de nós está expressando a tua opinião? Com tanto comentário, com tanta opinião que é falada. Quem de nós está sendo o teu profeta de verdade, Senhor? Quem? Quem de nós está com o coração puro o suficiente para falar a tua visão das coisas? Quem? Quem de nós? Quem de nós, Senhor, está realmente tendo a tua perspectiva? Amado, eu quero orar por você, para nós recebermos a mente de Cristo como um presente. É um direito nosso, é um presente nosso, é um direito nosso. Amém? Eu declaro que os anjos do Senhor estão nos abençoando essa noite. A gente não veio daqui para voltar para casa sem uma bênção. A gente veio receber uma bênção nesse altar. E a bênção é a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. E você vai dizer para ele, eu estou cansado de funcionar na minha cabeça, estou cansado das minhas próprias conclusões, eu quero ver o que você vê, se eu abrir a boca é para falar o que tu pensa, então chega de eu falar a minha alma, chega de eu expressar meus sentimentos, chega de eu expressar a minha opinião. Senhor, eu quero expressar a tua mente quando eu abrir a boca. Amém, queridos? Amados, fiquem de pé, nós já nos humilhamos diante do Senhor, vamos receber a bênção, vamos receber. Eu queria orar com você para entregar as oportunidades de raciocínio ao Senhor. Quem quer fazer isso? Tipo assim, eu quero entregar ao Senhor as oportunidades de raciocínio. Pensa nisso antes da gente orar. Quando você sair daqui, você vai entrar no carro, você vai chegar em casa, vai raciocinar, você vai levantar amanhã, vai raciocinar. Quem quer entregar as oportunidades de raciocínio ao Senhor? Você vai ter que calar a boca da alma, sabe por quê? Na hora que a oportunidade aparece, ela corre na frente e começa a falar. Você não pediu para ela falar, mas ela já está falando a opinião dela. Você tem que correr para calar a alma. Lembra do Salmo 131, verso 2? Eu fiz calar a minha alma. Ô trabalho fazer essa alma calar a boca. A bichinha tem uma opinião e é forte e quer falar toda hora. Eu quero entregar as oportunidades de raciocínio ao Senhor. Eu quero entregar toda oportunidade de raciocínio ao Senhor. Pai, fazemos isso juntos agora. Antes do ano terminar, Pai. Faltam 20 dias, 21 dias para o ano terminar. Que os raciocínios sejam do Senhor, Pai. Pai, eu entrego a Ti as oportunidades de raciocinar, de chegar a uma conclusão. Eu não quero tomar isso para mim, eu não quero que a minha alma tenha o domínio, não quero que ela tenha o monopólio dos meus pensamentos. Senhor, eu não existo para expressar minha alma, eu não existo para expressar minha opinião. Quem quer falar isso para Deus? Eu não existo para expressar a minha opinião. Eu quero ter a opinião de Deus na minha boca. Senhor, dai-nos o privilégio de o Senhor ter as oportunidades de raciocínio, Pai, na nossa cabeça. Racionaliza na cabeça, Senhor. Pai, nós somos teus servos, temos a mente de Cristo, recebemos a mente de Cristo. Pai, eu quero entregar cada dia ao Senhor, para que um dia seja a linha de pensamento de Deus, a linha de raciocínio do Senhor,
Chega da minha alma racionalizar as coisas. Chega da minha alma interpretar o dia, interpretar a situação, interpretar isso, interpretar aquilo. Chega das opiniões humanas dentro da casa do Senhor. Chega das opiniões da carne dentro da casa do Senhor. Chega, chega, chega. Quanta gente para dar opinião, tudo da carne. Tudo da carne. Chega, chega, chega. A igreja não é o lugar da opinião da carne. A igreja é o lugar da opinião de Deus. Qual é a opinião de Deus sobre essa situação? Qual é? Será que Deus ia dizer o que você está dizendo? Será que Deus ia falar o que você está falando? Qual é a opinião de Deus sobre a situação? Esse é o lugar da opinião de Deus. Esse é o lugar da mente de Deus. Nós abrimos o livro de Deus. Eu quero proclamar que nós vamos falar o que Deus pensa. Chega de falar o que a nossa alma pensa. Nós vamos falar o que Deus pensa da situação. Nós vamos ser profetas de Deus, não profetas da nossa alma. Nós vamos falar o que vem de revelação de Deus. Eu calo toda a voz da alma nesse lugar. Eu mordaço cada voz da alma nesse lugar. Esse não é o lugar para a alma falar. Em nome de Jesus. TAF, não foi, irmãos? TAF message, não é? Só que eu quero abençoar o nosso final de ano. Porque o Senhor está nos ajustando para começar um ano na mente de Cristo. Então, eu queria que você levasse a mensagem, é a última do estudo bíblico, você levar ela para casa, você raciocinar, você remoer a mensagem, você dizer para Deus, eu não quero estar pensando, eu quero receber sua revelação. Eu quero pensar sobre o ano que vem da forma que o Senhor quer.